Bidiri. Parte 3. Publicação parcial 1. E bem, Bidi está com vocês. Silêncio. E eu vos saúdo. Silêncio. Nós vamos, se vocês quiserem, continuar a trocar sobre os mecanismos da consciência, em relação aos vossos testemunhos. Porque é nesses elementos que muitas pessoas e indivíduos percebem o que eles vivem, mesmo sem conhecer os sentidos nem o mecanismo. Mais do que nunca, cada dia que vai passar em meio ao vosso efêmero, vai vos levar, muito naturalmente, a deixar ser o que é de toda a eternidade, o que quer que diga vosso efêmero. Isso está em curso e não sofre nenhum atraso, quaisquer que sejam, o que vocês chamam vossas linhas temporais. Cada minuto que vai passar, no tempo deste mundo, vai vos trazer de diferentes maneiras, a certeza e a evidência de vossa eternidade e de vossa ressurreição. Quer seja pelo vazio e o silêncio, onde a alegria pode eclodir assim como o amor, sem passar pelas vibrações, ou que isso passe pelas vibrações, quer seja instantâneo ou progressivo, não muda nada. Porque em definitivo trata-se de um só e único processo em que o eu sou apaga-se, em que o se apaga-se, deixando lugar à verdade nua, não se sobrecarregando com nenhum artifício, de forma, de dimensão, de histórias, a fim de vocês se darem conta, se conscientizarem de que não há ninguém. Há apenas a consciência e a fonte da consciência. Todo o resto são apenas jogos, todo o resto são apenas histórias que se finalizam através deste mundo e de sua ilusão. O amor não tem necessidade de vocês, o amor não tem necessidade de outra coisa do que ser, na totalidade do instante, a fim de romper literalmente a noção de tempo. Vocês não têm, neste período, nada mais a empreender do que estar disponível, estar lúcido, fazendo tudo o que vos resta a fazer, se isso é possível. Então eu te deixo a palavra. Você pode começar. Questão. Quando se coloca uma questão para você, é porque a consciência está mal posicionada, e aí não se pode absolutamente nada. A resposta vem, mas não pode ser aplicada, pois a consciência permanece, a priori, no mesmo lugar. Resposta. Mas a explicação não está ligada a uma memória, ela está ligada ao verbo e à vibração. Eu poderia dizer blá 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 com o bom verbo, que não são as palavras. Se a consciência não se desloca, como você diz, é que o acolhimento, a evidência e sobretudo essa noção de sacrifício, não foram vividos, mas isso não depende de uma incapacidade ou de uma impossibilidade, mas sim do que eu chamo um ponto de vista. Não há observador nem testemunha, há a vontade de apreender o que está dito através do intelecto, e não de vivê-lo diretamente no nível do coração. Enquanto você sente que deve fazer um esforço, enquanto você sente que você não está ali, lembre-se de que o único obstáculo é tua pessoa e nada mais. Tua história, tuas crenças e tuas adesões, de algum modo ao fato de se sentir ser esse corpo ou de ser deste mundo. A partir do instante em que essa reversão interior do mental à testemunha está feita, não pode mais haver oposição, mesmo se há incompreensão. O verbo se faz carne, meu verbo penetra vosso coração, antes de penetrar em vossa cabeça. A partir desse instante, creio que isso foi dito pelo acólito, a potência efetiva do verbo, pela ativação da Eucaristia. Assim, portanto, vossas palavras não são mais as palavras, vossos olhares não são mais os olhares. Vossas palavras tornam-se o verbo, e vossos olhares tornam-se não uma emissão, mas uma absorção não somente de fótons, mas de qualquer consciência. Se há a impressão ou o sentimento de não estar, de algum modo, em fase de permanecer em meio à pessoa, isso significa que é a pessoa que, inconscientemente, quer se apreender dos conceitos e das palavras, ao invés de viver a verdade. Eu disse antes de ontem.
Nenhum conceito, qualquer que ele seja, pode vos fazer viver o que vocês são, porque o conceito não nasceu no coração e não chega ao coração. Então vocês permanecem na cabeça, e enquanto vocês estão na cabeça, eu vos lembro de que há o impulso metatrônico do mês de dezembro que faz nós com vossos neurônios, enquanto que no coração, não há mais nenhum problema. É a descida da cabeça ao coração, por um ato de pensamento, uma vez que a luz e a consciência seguem o pensamento. Enquanto se você permanece em tentar compreender minhas palavras, você não se beneficia do verbo, qualquer que seja a tua língua natal, quer você compreenda ou não compreenda minhas palavras, não muda nada. Porque eu dirijo a vibração, através da pessoa, diretamente no coração. A prova, meu verbo, neste dia, não sai pela minha boca, mas é transmitido diretamente no nível do coração. E isso é perceptível a partir do instante em que vocês acolhem sem buscar compreender. Vocês terão todo o tempo para compreender, mas não neste instante em que vocês me ouvem e em que eu falo. Eu não me dirijo mais à vossa pessoa, mas eu me dirijo à verdade em vosso interior e que ainda não emergiu, para aqueles que não vivem nada. Os fatos, ainda uma vez, não são os sentidos das minhas palavras, mas o que há exatamente por trás ou diante, que é um verbo. Ora é o verbo que está agindo e certamente não a compreensão ou o conceito, porque aí, vocês permanecem na cabeça. Não é questão de sentir necessariamente as vibrações do verbo, mas o impacto do verbo no coração, ele é total. Mas se você passa teu tempo a escutar com teus ouvidos, ao invés de estar no acolhimento, quer dizer escutar além das palavras, então, você não estará mais em uma escuta superficial, você não estará mais, não mais, em uma compreensão, mas em uma vivência direta. É necessário fazer calar o filtro mental nesses momentos. E, é claro, você tem outras oportunidades que meu verbo. E eu te convido através da tua questão, mesmo de dizer minha consciência não quer se mover, te mostra que teu mental, ele não quer que tua consciência se mova. Mas você não é teu mental, há então um problema de identificação, em que tudo passa pelo filtro do mental, ao invés de ser acolhido espontaneamente, naturalmente, pelo sentido do acolhimento, da evidência e do sacrifício que se vive a verdade. Isto não é possível de outra forma. Qualquer que seja a beleza de vossos conceitos, de vossas reflexões, de vossas cogitações, a evidência é evidente. Se para vocês, isso não é evidente, é que ainda não é um momento, além mesmo da consciência nua e da nova possibilidade para um número sempre maior entre vocês de ir explorar, sem corpo, a superfície deste mundo, de aí agir à vossa maneira. Uma vez que é vossa responsabilidade, pela iluminação que vocês portam, pelo olhar que vocês portam sem intenção, que se resolvem os antagonismos que ainda podem existir sobre esta terra, no nível das pessoas, no nível das construções, no nível da geologia e no nível dos elementos. Mas mesmo se vocês não saem em consciência nua, doravante a ressurreição pode finalizar-se pela triunidade e pela relocalização definitiva de vossa consciência, independentemente das energias e das vibrações, diretamente no coração. Nesse momento, se não há processo de percepção do corpo de eternidade, isso não quer dizer que ele não está ali, mas isso é substituído pela nudez da percepção do absoluto, que é perceptível doravante. Isso dá uma grande alegria, um grande silêncio, uma grande evidência e nada mais. A trama temporal, uma vez que a ressurreição pessoal realizou-se, conduz às tramas paralelas, que se reunirão apenas no momento do apelo ou do evento. Vocês não têm de se preocupar com isso, porque o único marcador em meio à pessoa em que vocês vivem tudo isso, é simplesmente a grande alegria, um grande silêncio que é reconhecido instantaneamente, e não pela cabeça, pelo que vocês são. A partir daí, no nível da tua questão, eu te convido a uma reversão para você mesmo, real e concreto, do sentido disso que você vive através desse saco. E você desembocará inevitavelmente, se tua intenção explorar, mesmo sem nada sentir de aparente no nível do peito,
você constatará que tua consciência não está mais somente na cabeça, mas se localiza diferentemente. A partir daí, você não tem nada a empreender, simplesmente permanecer tranquilo, acolher cada vez mais, sem reflexão e sem cogitação e, sobretudo, sem compreensão. A compreensão vos paralisa. Ela só vem depois, e eu creio que o acólito vos explicou perfeitamente o desenrolar do acompanhamento que se produziu há mais de 30 anos, e sobretudo desde o que vocês nomeiam as núpcias celestes até este dia. O processo da consciência, hoje, está diretamente acessível, sem ter de atravessar as camadas isolantes, em particular, ligadas à alma, ligadas ao condicionamento da alma. Não esqueça de que isso que você procura, através da tua questão, também te procura. Então a força de vos procurar, o que é necessário fazer? Simplesmente parar na cabeça, mesmo a noção de busca. Eu te remeto por aí a tudo o que eu expliquei e que foi vivido por muitos, concernentes à refutação, à subida da onda da vida e à liberação da pessoa. Hoje, vocês não têm mesmo mais de se preocupar de liberar, de estar liberado de vossa pessoa. Isso se faz sozinho. Pelo coração, pela inteligência, não a tua, mas sim aquela da luz. Isso necessita uma forma de atenção e de vigilância, de lucidez a fim de que a evidência perfure, de algum modo, não mais as camadas isolantes, não as há mais. Mas sim unicamente o sentimento não real de não chegar aí. Porque efetivamente, você não pode chegar aí a partir da pessoa. Só considerando, mesmo conceitualmente, que você não é esse corpo e que você não é essa pessoa. Enquanto você traz para a pessoa, você não pode ser livre. O posicionamento da consciência coletiva no coração, por intermédio da triunidade, vai permitir a inumeráveis irmãos e irmãs, na dúvida ou na não evidência, de encontrar essa evidência naturalmente. Porque uns e outros que a vivem, ou que viverão esse processo da triunidade no peito, não são somente contagiosos, não acionam somente uma epidemia, mas acionam a verdade, nua e bruta, que não sofre nenhuma discussão, nenhuma questão e nada que venha da pessoa. Aí está o que eu posso te dizer. Não serve para nada querer meditar com um objetivo, tente simplesmente estar no acolhimento, na postura do acolhimento, de manter-se pronto para o impossível, o desconhecido, o maravilhoso e o inacessível, e então ele passará a ser evidente, na tela da tua consciência de observador, antes de estender a vibração desse coração, sobre o conjunto do teu corpo de carne que corresponde, como você o sabe, ao corpo de eternidade. Não há nada mais a fazer. Enquanto vocês crerem que vocês podem controlar, dominar, dirigir, antes de estar ressuscitado, isso não é possível. Após a ressurreição e a finalização, quer vocês saiam ou não, quer vocês vivam simplesmente a grande alegria, o grande silêncio, ou que vocês estejam em ação ou em consciência nua na superfície deste mundo, não faz diferença sobre o resultado do que se vive a cada minuto. A matriz crística veicula o espírito do sol, veicula o coro dos anjos e veicula a triunidade. Que vocês a chamem Cristo, Maria ou Miguel, nós a nomeamos de outro modo na Índia, mas é a mesma coisa, são somente os ornamentos, os cenários. Ao invés de procurar, aprende simplesmente como se colocar no silêncio do acolhimento, onde não interfere nem o observador magnificado, nem a pessoa que quer apreender-se do que poderia se produzir. O acolhimento não é simplesmente o repouso imóvel, visto que vocês podem acolher, doravante, fazendo qualquer outra coisa. É uma disposição da consciência e uma disposição do espírito, e em alguns casos, também uma disposição da alma, se ela está presente, para viver sua dissolução no espírito. Tudo isso não necessita da tua parte, nada mais do que estar inteiramente presente sem pedido. Somente com a intenção inicial, e após o silêncio, deixar ser o que já está ali, visto que é somente em teu caso, e em inumeráveis casos, que só os conceitos e as crenças na cabeça podem refrear. Aí está o que eu podia te responder.
Silêncio. Eu faço um pequeno silêncio, no final de cada intervenção, para que vocês estejam lúcidos do que se produz após minha palavra e meu verbo em vocês, no silêncio, o tempo para que isso se integre e vos revele o que é. Podemos continuar. A questão não estava totalmente terminada. Mas se a consciência está bem posicionada porque é o justo momento, e que não se pode nada, não mais, então não há a menor questão. Então para que vos colocar questões? Bidire. Eu te dei a resposta. Quando é a pessoa quem questiona, eu não posso remetê-la à pessoa. Isso te prova bem através desta última parte de questão que você está instalado em um processo mental de questionamento e que é bem tua pessoa, teu mental, não o questionamento nele mesmo, mas a maneira como você formula esta segunda parte de questão, apenas traduz teu jogo mental com as palavras. Porque se fosse do verbo, se você captasse, por trás das palavras, o verbo que há, esse gênero da segunda parte da questão não existiria. Não é questão de fazer jogo de palavras ou de frases bonitas, há muitos que sabem fazer isso, mas isso é um mascaramento. Não há nada de vivência, são conceitos mentais que são bonitos. Nós não estamos mais na aprendizagem do que eu poderia nomear o Advaita Vedanta. Nós estamos em um evento que conjuga o efêmero e o eterno, que concerne ao conjunto das consciências presentes sobre a Terra. É um processo muito particular. Se ainda hoje, você termina a tua questão com esse gênero de coisa, eu chamo isso uma pirueta. Minha resposta não é jamais para a pessoa, que isso seja aqui, ou para todos aqueles que escutam as respostas. Ela se situa através da pessoa. Continuamos então. Aqui eu não faço pausa. É um testemunho de uma irmã. Ontem à noite, pela primeira vez, durante a fusão no amor, senti teu amor e me senti envolvida pelo teu amor. Compreendi que os bleus da alma, dores da alma, estavam se evacuando durante a cura da tarde, em particular o medo de ser amada. Esta manhã, fui a fonte desse medo que provinha de elementos de violência que eu tinha vivido há muito tempo. Elementos que pareciam ligados a uma luta entre o feminino e o masculino. Coloquei todos os seres concernidos no amor do meu coração. Instantaneamente, eu me senti reunificada, recentrada, alinhada com uma imensa potência em mim. No nível do cérebro, isso formigava sobretudo no nível do cérebro reptiliano e em seguida, era como se eu estivesse em uma grande bolha, que era como um espaço-tempo diferente. Essa bolha reduziu-se até meu corpo, senti o coração, tive um sobressalto de consciência e a bolha dissolveu-se lentamente. Tenho a impressão de que essa experiência pode ajudar a resolver os problemas entre o feminino e o masculino na humanidade. Você pode dizer alguma coisa sobre isso? Obrigada Bidire por tua paciência e teu amor. Bidire. Então, é claro que sim, sim. Porque eu vos lembro de que a cura planetária, o cuidado que foi feito, as sintonias que são praticadas, planetárias ou individuais, os encontros que temos toda a semana, vocês se aproximam disso. Efetivamente, pode-se dizer que o tudo e o nada, não estão em ambivalência ou em complementaridade, mas em sincronia. Neste mundo, vocês têm o que em representação atrofiada do tudo e do nada. Desde milênios, mesmo se hoje, há um ornamento que tenderia a vos fazer crer e é válido em vossos países como do meu lado, lá embaixo, na Índia, além do mais com as castas, o tudo, é o patriarcado e nada, é a mulher que é menos do que nada. Ora o tudo não pode viver sem nada, e o nada não pode viver sem o tudo, mas os dois deviam ser equivalentes em mesma afinidade, e não em desequilíbrio. A tal ponto que hoje, a avidez material, sexual, tudo que concerne ao prazer deste mundo, qualquer que ele seja, está sempre sob a influência de uma ação, de uma degradação do tudo, que não é um masculino sagrado, mas que é simplesmente o patriarcado, a predação.
Então, sim, o fato de passar vibratoriamente e em consciência, da expansão do coração ao seu desaparecimento, é exatamente o processo que permite ao mesmo tempo a alquimia, a resolução e a ressurreição. É claro que é sobreponível neste mundo ao que foi nomeado o masculino e o feminino, o bem e o mal, que não tem nenhuma substância além dos mundos carbonados. Portanto, é claro que é sobreponível e é claro que é um espaço de solução, de perdão, de cura, de transcendência entre o que foi separado, o masculino e o feminino, por causa da anomalia primária. Senão, o andrógeno primordial estaria diante da cena, no nível de vossa morfologia, no nível das funções. Olhem, ainda existem alguns povos, situando-se em 3D, que vocês nomeiam unificada. Ali, há uma sexualidade possível, mas ela não está absolutamente presente em todos os povos. Aliás, há aqueles que nem têm órgãos sexuais, nem órgãos reprodutores. Eles se reproduzem de outra forma, na liberdade. É necessário que vocês guardem no espírito que mesmo se há as analogias, isso jamais é a verdade. Isso faz parte do condicionamento, de criar os apegos, os laços, os karmas concernentes à pessoa, concernentes à alma. Então sim, a experiência e o testemunho que você traz participam inevitavelmente da reconciliação do masculino e do feminino. É também a resolução de algumas anomalias entre os povos galácticos, quando de seus jogos. A interação entre o que vocês nomeiam um plano de consciência nomeado as mães geneticistas e os administradores dos mundos da criação. Quando vocês empregam o termo administrador, não vejam aí a administração no sentido humano, é exatamente o inverso e o oposto. Portanto, vocês veem que através das mesmas palavras, fazer passar os conceitos somente através das palavras, não quer dizer nada. Mas sim, o que você descreve, o que você vivenciou é um espaço de resolução do masculino e do feminino que te são próprios, e ilustrados em meio à pessoa nas vidas passadas através da predação do masculino sobre o feminino. Não se pode dizer que existiu muita predação feminina sobre o masculino, não é? As coisas estão prestes a mudar no Ocidente e no Oriente, mas se é para substituir uma predação por outra, isso não serve para estritamente nada, isso se chama uma vingança. Não há nenhuma vingança a tomar, há somente um perdão a aplicar. E esse espaço de resolução vos é oferecido pelo amor no silêncio. E bem, prosseguimos. Não há mais questões nem testemunhos escritos. Então dialoguemos juntos sobre os mecanismos da consciência, essencialmente sobre a ressurreição, sobre vossas percepções e sentires ou qualquer outro testemunho, é claro. Quero testemunhar que quando você se exprime, BD, sinto como ondas de forma que vêm penetrar meu corpo, meu coração, e sinto que isso se amplifica quando o silêncio vem depois. É verdadeiramente amplificado, é palpável, sensível e vivo. BD, eu te agradeço. E quando você fala de uma onda de forma, é necessário saber que o verbo é geometria sagrada. No princípio, era o verbo, primeira manifestação da consciência colocada em forma. Portanto, o verbo é forma. Assim então, a partir do momento em que não há mais tela, a partir do momento em que não há mais camadas isolantes, ou muito pouco, você percebe efetivamente minhas palavras, não como as palavras, não como os gritos, mas pelas formas e ondulações e as informações que penetram diretamente teu corpo de eternidade e teu corpo físico. E exatamente isso, e em algumas das minhas intervenções, como vocês constataram, há esse silêncio que justamente permite integrar em vossa consciência, além do mental, ao mesmo tempo o aspecto vibral, o aspecto energético e o aspecto direto sobre a consciência de meu verbo. Então o testemunho que você diz das minhas palavras, corresponde doravante, ao que você é capaz de perceber, além da ilusão, desde a eternidade.
É exatamente isso que você vê, e eu posso mesmo dizer que eu vejo pertinentemente, ao mesmo tempo a forma geométrica, o lugar da entrada e o lugar da alquimia, e o resultado vocês começam a vivê-lo também e isso é muito luminoso. Isso prova que há um acesso cada vez mais direto ao mundo dos arquétipos além do fenômeno. Vocês retornam à essência e a essência do verbo, é efetivamente as formas simples, porque o verbo nasceu a partir da fonte e a partir do que foi nomeado, eu creio, pelo comandante Usayot HaKodesh, ou se vocês querem usar Agni-devas correspondendo aos elementos. É a mesma coisa. Então é claro, segundo o povo, fala-se dos cavaleiros do Apocalipse, outros vão vos falar, como nós o fazemos e como vocês o vivem, dos circuitos vibrais e da consciência e da eternidade que se ativam e se revelam, mas é a mesma coisa. Aproveito para dizer que se você sai em consciência nua, não permanecendo nesse corpo, através da grande alegria e do silêncio, mas se você sai em consciência nua, vocês vão perceber um certo número de fatos geométricos, não somente no sentido em que vocês o entendem, quer dizer um espaço dito euclidiano eu creio, quer dizer um plano definido nas 3 direções do espaço, mas ali, vocês estão além do espaço e do tempo. A forma geométrica não depende de uma dimensão dada, nem mesmo de um estado dado. É a vibração essencial do verbo. Vocês o têm, aliás, eu creio, nas primeiras frases de vosso livro dito sagrado, aproveitem-no, pois como disse o acólito, breve não haverá mais nenhum livro, vocês verão que isso corresponde àquilo. E além disso, na primeira frase, a mais conhecida da Bíblia, está dito que no princípio era o verbo e o verbo estava junto dos Elohim, não? O verbo é o ar colocado em forma, quer dizer que não é mais somente uma ondulação de uma onda sonora, mas é uma onda que toma todo o espaço da consciência, tanto mais que hoje, e para vocês, nós vos explicamos, vossos pensamentos, vossas ideias, vossas palavras são acompanhadas pela luz, pelo verbo mesmo se vocês ainda não têm alguma percepção disso. Silêncio. Aproveito deste espaço entre os testemunhos e as questões para vos confirmar que a partir do instante da minha vinda, até o final da minha vinda, mesmo sem estar ao corrente, vocês constatarão que inumeráveis irmãos e irmãs vivem neste mesmo momento o coração do coração ou a sintonia ou ainda a ressurreição pela triunidade, sem mesmo saber do que se trata. Porque eu me sirvo de vocês que estão aqui enquanto transmissores e amplificadores do que é para viver no nível do coração. Isso quer dizer que através de vocês em vocês, eu difundo o verbo por toda parte sobre o planeta, neste momento. Silêncio. Você pode continuar. Quem vai se exprimir? Para prolongar a questão precedente, os sons da terra que se ouve um pouco por toda parte através do mundo, que se chama também as trombetas do Apocalipse, isso faz parte do verbo? No plano prosaico, são forças de fricção entre o núcleo, a camada intermediária e a crosta terrestre. Esse é o tantã da Terra, tal como vos explicou os Nove. Evidentemente, que isso seja os sons da terra ou do céu em outros lugares, que ele resulte da interação da luz com o que pode restar de fragmentos das camadas isolantes, é o som do apelo, é o som do despertar. E, é claro que isso age, da mesma maneira que vocês já constatam desde muito tempo e neste momento com a acuidade mais particular, que o som percebido, para aqueles que o percebem nos ouvidos, está profundamente diferente e frequentemente acompanha as efusões coletivas, planetárias ou individuais. É efetivamente o canto do apelo. É de maneira simulada, no simulacro religioso, tanto o apelo do muezim, nota do tradutor religioso islâmico que do alto dos minaretes das mesquitas clama aos fiéis para a oração 5 vezes ao dia, como do shofar entre os judeus, nota do tradutor.
É considerado um dos instrumentos de sopro mais antigo, feito do chifre do carneiro. Na tradição judaica, o shofar chama para se despertar da letargia mental pelas coisas terrenas e clama para que se possa despertar e se envolver com as necessidades da alma, inspirando o temor e lembrando o dia do julgamento final, como os sinos entre os cristãos. Mas isso não tem efeito sobre o coração. Isso fixa a pessoa. Esse som não é o verbo criado pelos humanos, é barulho. O que não é o caso, para o que foi nomeado nada, o som da alma, os diferentes sons da alma ou do espírito e que não tem mais nada a ver com os sons ditos do céu e da terra, que são efetivamente assimiláveis ao das trombetas. As trombetas são feitas para advertir, para celebrar e antes de tudo para despertar. É perfeitamente sobreponível. Da mesma maneira que a ionosfera estava limitada à causalidade, representada pelo chakra da garganta. Os sons estão ligados ao entendimento, não do som, mas ao entendimento que corresponde à comunicação com o divino, quer dizer os estados multidimensionais, não somente pelo ouvido, mas aqueles que vivem vossa consciência. Além disso, aqueles que saem em consciência nua podem testemunhar que não há som nos éteres, mesmo da terra. Há as formas que correspondem aos sons para aqui, sobre a terra. Então, sim, é totalmente sobreponível. Através das minhas palavras deste instante e deste questionamento, vocês podem concluir isso com facilidade, que tudo que se desenrola no nível dos sons, eu não falo do canto, eu falo dos meios ditos espirituais. Os sinos, os gongos, as músicas de igreja, os cantos religiosos quaisquer que sejam, são apenas barulho. É do simulacro. A única verdade está no silêncio, ela não pode estar na agitação dos sinos ou no fato de soar um gongo ou fazer sonar um sino. Essa é a paródia, isso vos mantém na história. Isso vos distrai, mas isso jamais segue os fatos, exceto para alguns seres que vocês nomeiam os santos, que são capazes de ir além do simulacro e da paródia e de encontrar neles a verdade. O som, as palavras não são captadas pela consciência, eles são captados pelo mental e pelas estruturas efêmeras, em particular o que vocês nomeiam o corpo etérico e o corpo astral, que são muito sensíveis aos sons. É uma verdade relativa deste mundo. O verbo atravessa as camadas efêmeras, assim como as trombetas, assim como os sons do céu e da terra, assim como vossos próprios sons. Aliás, existem várias formas de yoga que estão ligados aos sons. Vocês o têm no que vocês nomeiam o Kriya Yoga, o Nada Yoga e em outras formas de devoção. Mas é muito raro que o som se torne verbo. Tudo depende da própria pessoa e não do cenário. Por outro lado, o verbo, o vosso como o meu, a partir do instante em que vocês deixam as palavras saírem espontaneamente, elas tornam-se verbo, porque não são reflexos da cabeça. Elas são espontâneas. E aquele que o vive, é perfeitamente capaz de perceber, no nível vibral, no nível energético como no nível dos sons, o que é da ordem das palavras e o que é da ordem do verbo. Porque, é claro, o impacto em si como ao redor de si, não tem nada a ver. Silêncio. Quem toma a palavra? Questão. Para retornar ao testemunho do nosso amigo que falava das ondas e precisamente os sons, a partir do momento em que você começou a lhe responder e a exprimir isso, não era uma visão visual, mas é como se eu sentisse as formas que atravessam a sala, e havia sobretudo uma forma que eu percebia e era como a forma de um ponto de interrogação invertido, como uma chave. Eu queria saber se era uma projeção do meu mental ou uma percepção real. Bidire. Eu te lembro que todos os corpos de eternidade estão presentes. Eles duplicam a pele, que vossa consciência está prestes a passar nesse corpo de eternidade. Isso foi explicado, eu creio, pelo acólito. Eu não vou retornar a isso.
O que eu quero dizer aí, é que o corpo de eternidade estando presente, não são mais teus ouvidos que percebem como antes, mas teu coração e o corpo de eternidade. E como tua consciência já está aí de momento, e de maneira geral, um pouquinho em permanência, você percebe o verbo, como eu disse. O que você viu, esse ponto de interrogação invertido que vocês tinham nomeado, na época, o Ginag do Sumério, do qual deriva o alfabeto hebreu, anterior àquele que vocês conhecem, que é chamado alfabeto cósmico, que representa as constelações e portanto as formas. Por exemplo, o que mais se aproxima dessa forma que você descreveu, é o Lamed. Na língua hebraica, eu não vou passar em revista todas as línguas, mas vocês constatam no que você acabou de dizer, que minhas palavras não são as palavras, uma vez que elas arranjam-se formas. Portanto, elas são vibração e modeladas do verbo, cujo ponto de impacto é efetivamente tua eternidade e não teu ouvido, dando-te a perceber, como você o diz, em todo caso uma forma que é uma informação percebida e sentida pela consciência e pelo corpo de eternidade. É verdade. É exatamente isso. Silêncio. Tradução do francês. Lígia Borges. Les Transformations, 14 de maio de 2018.